Olá, dando continuidade aos nossos estudos de sistema de equações lineares, nós vamos tratar aqui na aula de hoje sobre os métodos iterativos, que é o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Métodos iterativos. Em certas condições, tais métodos são melhores que os exatos diretos. Por exemplo, quando a matriz dos coeficientes é uma matriz esparsa. Matrizes esparsas são matrizes que possuem muitos elementos iguais a zero, tá? Então, nessa situação, aconselha-se utilizar, na verdade, os métodos iterativos, tá? Bom, um método ele é iterativo quando fornece uma sequência de aproximações da solução, cada uma das quais obtidas das anteriores pela repetição do mesmo tipo de passo, tá? Então, igualmente, da mesma forma que nós fizemos lá no estudo de equações, tá? Não lineares, nós trabalhamos lá com sequências, né, iterativas. O raciocínio aqui vai ser análogo quando você for trabalhar aqui com o sistema, com os métodos iterativos. Então, na verdade, nós vamos partir aqui de uma solução inicial e, através dessa solução inicial, nós vamos executar, na verdade, aqui outros passos, tá? Para, digamos assim, refinar, na verdade, essa solução, tá? Então, na verdade, eu vou gerar sequências onde cada termo posterior ele vai sair do resultado anterior, tá? Então, na verdade, eu vou trabalhar aqui com repetições, de modo aí a chegar numa solução que satisfaça, na verdade, o meu sistema, tá? No caso dos métodos iterativos, nós precisamos saber se a sequência que estamos obtendo, ela está convergindo ou não para a solução desejada. Bom, então, na verdade, os métodos iterativos, eles vão tratar de métodos nos quais a solução x barra, tá, de um sistema linear ax igual a b, ela será obtida como limite de uma sequência de aproximações sucessivas, tá? Então, na verdade, eu vou pegar aqui uma solução inicial. Através dessa solução inicial aqui, eu vou chegar numa outra solução que vai ser melhor do que a primeira. Depois, eu vou chegar numa outra solução que é melhor do que a segunda e assim por diante, tá? De modo a chegar, por exemplo, aqui, numa determinada solução de um passo K, onde eu vou fazer esse K, na verdade, meu aqui, tender ao meu infinito, tá? Então, na verdade, eu vou estar gerando aqui sequências, onde, na verdade, esse xk meu com K tendendo ao infinito, ele vai me dar, na verdade, a minha solução que satisfaz o meu sistema linear, tá? Agora, é lógico, para isso, eu vou trabalhar aqui sempre com uma aproximação inicial, que é chamado de x barra zero, tá? Então, esse x barra zero, tá? Esse zero aqui em cima, é para falar que é o passo zero, tá? O 1 vai ser o passo 1, o 2 o passo 2 e assim por diante. Então, na verdade, nós vamos começar aqui de um passo zero, tá? Que é uma aproximação inicial, e desse passo zero nós vamos obter aqui sequências, tá? De modo que essa sequência minha, na verdade, aqui, cada um desses números eu vou obter a partir do número anterior. E aí eu vou chegar a um determinado x passo k, onde vai ser, na verdade, aí a solução do meu sistema. Bom, métodos iterativos. Vamos falar agora aqui primeiro do método de Jacobi. Seja o sistema linear ax igual a b em sua forma expandida. Então, na verdade, aqui eu tenho um sistema aqui, que ele possui 1, 2 até n equações, e ele possui x1, x2, x3, x4, xn incógnitas. Então, aqui está um sistema que, na verdade, que a gente vai querer resolver. O método de Jacobi, ele fala para a gente o seguinte, em cada uma dessas equações, eu vou explicitar uma incógnita, ou seja, eu vou isolar. Então, na primeira equação aqui minha, na minha primeira equação, eu vou explicitar o meu x1. Em outras palavras, eu vou isolar o x1.
Então, eu vou pegar aqui ó, o A12x2 mais o A13x3 mais reticências mais A1nxn e vou jogar para o segundo membro. Então, eu vou subtrair de B1 esses termos aqui, ó, do A12x2 até um nxn. Tá? E aí, o A11 que está multiplicando o x1, ele vai passar para o lado de lá dividindo. Então, quando eu pego aqui ó, a minha primeira equação e isolo o meu x1, eu vou ter, na verdade, aqui essa determinada aqui igualdade. Tá? De forma análoga, eu vou pegar aqui ó, a minha segunda equação, só que agora eu vou isolar aqui agora ó, o meu x2. Então, eu vou pegar o A21x1, tá? Vou jogar para o segundo membro e vou pegar também o A2nxn e vou jogar também para o segundo membro. E aí o meu A22 que está multiplicando o x2, ele vai passar para lá dividindo. Então, o meu x2, quando eu explicitar, eu vou ter também aqui a minha segunda equação, a minha segunda igualdade. Tá? E de forma análoga, eu vou proceder com esse raciocínio com todas as minhas equações. Então, na primeira, eu vou isolar o x1. Na segunda, eu vou isolar o x2. Na terceira, eu vou isolar o x3. Na quarta, eu vou isolar o x4, assim por diante. Então, quando eu chegar aqui na enésima equação, eu vou isolar, na verdade, aqui o meu xn. Então, eu vou passar por lá de lá quem? Ó? Eu vou pegar o AN1, x1, vou jogar para o segundo membro. AN2x2, vou jogar para o segundo membro. E vou pegar o termo anterior ao ANNXN, que na verdade vai ser AN(n-1), que multiplica x n-1. E também vou passar para o segundo membro. E aí o meu ANN, que está multiplicando o xn, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Tá? Então, na verdade, eu tenho aqui ó, todas as minhas equações que eu, na verdade, aqui explicitei. Tá? E aí você vai perceber agora aqui o seguinte, ó. Para eu achar aqui ó, o meu x1, eu vou ter que ter o valor aqui ó, de x2, x3, xn. Para eu achar o valor de x2, eu vou ter que ter o valor de x1, x3 até xn. E para eu achar, na verdade, aqui o meu xn, eu vou ter que ter o valor de x1, x2 até xn-1. Tá? Então, essas equações aqui, ó, que você viu que nós encontramos, elas vão ser chamadas, na verdade, de equações de iterações. Ela vai nos ajudar a encontrar cada uma dessas incógnitas em função das outras incógnitas. Tá? Então, na verdade, essas equações agora aqui, ó, que eu acabei de encontrar, nós podemos escrevê-la agora aqui da seguinte maneira. Então, vamos lá. O que o método de Jacobi fala para a gente? Ele consiste na sequência dos seguintes passos. Primeiro, escolher arbitrariamente uma aproximação inicial para x passo zero. Esse x passo zero aqui, meus amados, vai ser a nossa solução inicial. Tá? Geralmente, nós adotamos como a solução inicial o vetor nulo, tá? Então, por exemplo, ó, eu posso chegar aqui ó, e falar que vai ser o meu vetor nulo, tá? Essa aqui vai ser a minha solução inicial, tá? Uma outra forma também de você aqui escolher a sua solução inicial, que geralmente usa, é você pegar, na verdade, os valores dos termos independentes do seu sistema, tá? Então, por exemplo, você poderia colocar aqui o valor de B1, depois B2, até chegar aqui no valor de Bn, tá? Então, seja aqui, ó, qualquer uma dessas duas aproximações aqui, ó, para iniciar, você pode escolher, tá? Eu confesso que geralmente, aqui na maioria dos casos, opta por escolher o vetor nulo, tá? Quando nós for fazer continha aqui, você vai entender do porquê que você escolhe aqui esse vetor nulo como sendo aqui uma aproximação inicial, tá? Bom, então dando sequência aqui agora, ó,
escolhe-se arbitrariamente uma aproximação inicial, tá? Então, por exemplo, vetor nulo ou os termos independentes. Segundo, gerar aproximações sucessivas x passo k a partir de xk menos 1, com base nas seguintes equações de iterações. Então, na verdade, ó, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Uma vez que nós explicitamos aqui cada uma dessas incógnitas, eu vou chegar aqui em cima aqui, ó, da minha incógnita que está no primeiro membro e vou escrever aqui em cima dela aqui o passo k. E todas as outras variáveis incógnitas que estão no segundo membro, elas vão ser chamadas, na verdade, de passo k menos 1. Então, vou chegar aqui ó, no x2, k menos 1, x3, k menos 1, e no meu xn, k menos 1. x2, ele não está no primeiro membro? Vou chegar aqui e colocar aqui passo k. Quando chegar no segundo membro, eu coloco agora passo k menos 1 nas outras variáveis. Então, ou seja, x1, k menos 1, x3, k menos 1, xn, k menos 1. E assim por diante. Então, aqui eu vou ter ó, xn, passo k, x1, k menos 1, x2, k menos 1 e xn menos 1, k menos 1. Tá? E aí, o que é que acontece? Ó? Vamos supor que eu peguei, por exemplo, aqui ó, a minha solução inicial como sendo o meu vetor nulo. Quando eu for achar aqui ó, a minha solução x passo 1, eu simplesmente vou ter que chegar aqui, ó, aonde está escrito k, eu vou ter que chegar aqui e colocar exatamente aqui o valor de 1. E aí você vai ver ó, que aqui vai aparecer aqui, ó, 1, que eu estou fazendo que o meu k é igual a 1. Aonde está escrito aqui, ó, k menos 1, essa continha aqui, ó, como k é 1, vai dar 0. Essa continha aqui vai dar 0 e essa continha aqui vai dar 0. Agora toma cuidado, ó. Esse 0 que está aparecendo aqui em cima, ó, na verdade é o passo. Passo 0. Então vamos lá. Para você achar a primeira componente x1 do passo 1, você vai precisar da segunda componente, terceira componente, assim por diante, até a enésima componente do passo 0. Então você vai chegar aqui e pegar aqui, olha, a segunda componente do passo 0, depois vai vir aqui ó, a terceira componente do passo 0, e assim por diante, até chegar na enésima componente do passo 0. Só que essas componentes aqui ó, do passo 0, nós estimamos ela aqui que elas vão valer exatamente igual a 0. Então você vai pegar aqui ó, esses valores iguais a 0 e vai substituir aqui, na verdade, no lugar das suas incógnitas. E a gente sabe que qualquer coisa vezes 0 vai dar o próprio 0, tá? Aí você vai ver que esse termo aqui vai sumir, esse termo vai sumir, esse termo vai sumir. Então, em outras palavras aqui, ó, vai ficar o B1 dividido pelo A11. Então, você vai achar aqui, por exemplo, aqui, ó, o valor da primeira componente x1 do passo 1. De forma análoga, o nosso k aqui não é 1. Então, você agora quer encontrar ó, a segunda componente do passo 1. Então, colocando aqui k igual a 1, 1 menos 1, 0. Então, aqui vai dar passo 0. Aqui também vai dar passo 0. E aqui também vai dar passo 0. Aí, novamente, ó, a primeira componente do passo 0. Opa, a primeira componente do passo 0, ela vai valer 0. Então, essa continha aqui toda vai dar 0. Só que agora que perceba que como você quer achar a segunda componente do passo 1, você não utiliza a segunda componente aqui no segundo membro. Tá? Então, como você quer achar que a segunda componente, você vai usar a primeira, aí já pula para a terceira. A terceira componente também vai ser 0. Então, isso aqui também vai dar 0. E, consequentemente, aqui vai dar 0. Então, a segunda componente vai ser, na verdade, o B2 dividido por A22. Aí você vai achar essa componente aqui, ó, tá? E aí, procedendo de forma análoga, você vai conseguir também achar aqui a componente enésima do passo 1, tá? Então, espero que você tenha acompanhado aqui o do porquê que é interessante você utilizar o vetor nulo de início, tá?
Então, para você achar as componentes do passo 1, você vai usar as componentes do passo 0. Tá? Agora, se você quiser achar as componentes do passo 2, você vai achar o resultado que você obteve das componentes do passo 1. Tá? Daqui a pouquinho aqui nós vamos fazer aqui um exercício com um número e vai ficar mais fácil aí para você acompanhar então o que eu quero dizer. Tá? Então vamos lá. Do primeiro lado aqui da igualdade, eu vou colocar as minhas componentes, todas elas elevadas a k. Agora, cuidado, essa potência aqui ó, é só para informar qual é o passo que você está realizando. Então, x1 passo k, x2 passo k, xn passo k. Tá? Então, como aqui eu tenho x1, você vai ver que aqui não vai ter x1. E todas as outras variáveis vai estar elevada a k menos 1. Tá? Quando chega no x2 passo k, como você quer achar o x2, perceba que aqui não tem x2. Então vai ter x1, x3, vai até o xn. E todos eles elevados a k menos 1. Tá? E de forma análoga, quando você quiser achar o xn, você vai ver que do lado de cá não vai ter xn. Então vai ser x1, x2, x3, x4, até o xn menos 1. Tá? E uma vez aqui que o passo é k, você vai ter que passo k menos 1, k menos 1, k menos 1. Tá? Então, na verdade, aqui são as nossas equações que vai nos ajudar aí na hora de fazer as iterações, para estar achando aí, na verdade, as componentes do nosso vetor solução. Tá? Bom, quando é que esse processo para? Tá? Você vai interromper aqui esse processo quando um dos critérios abaixo for satisfeito. O primeiro, o máximo com i variando de 1 até n, de xi elevado a k menos xi elevado a k menos 1, vai ser menor do que o erro, tá? Onde esse erro aqui, na verdade, é a tolerância permitida. Ou então, k for maior que o número máximo de iterações pré-estabelecidas, tá? Então, se o seu exercício falar assim, ó, obtenha, na verdade, a solução do sistema com erro tal, ou então com 10 iterações. Se você tiver que fazer, por exemplo, 11, você vai parar, porque você atingiu, na verdade, o total de 10 iterações. Tá? Bom, agora perceba aqui o seguinte, ó, é xi elevado a k menos xi elevado a k menos 1. Tá? Então vamos supor que, olha, se o nosso i for igual a 2, o que está mandando você fazer aqui? Ó? Pegar o x2 do passo k e subtrair do x2 do passo k menos 1. Tá? Então, o que você tem que tomar cuidado aqui é o seguinte, ó, o que essa continha aqui está mandando você fazer é você pegar sempre a mesma componente de um passo e subtrair ela do passo anterior. Então, por exemplo, ó, x2 passo k menos x2k menos 1. Então, se você pegar a componente 2 do passo 4, você vai subtrair dela ó, a componente 2 do passo 3. Se você pegar a componente 7 do passo 6, você vai subtrair dela a componente 7 do passo 5. Então, na verdade, é a mesma componente do passo posterior menos o passo anterior. Tá? Nós vamos fazer um exercício aqui, na verdade, vamos entrar em detalhe desses critérios aqui de parada. Bom, vamos fazer aqui o nosso primeiro exemplo. Resolver o sistema abaixo pelo método de Jacobi utilizando a aproximação inicial x0 igual ao vetor nulo e como critério de parada o máximo do i variando de 1 até n xik menos xik menos 1 menor que 0,01 ou k maior que 10 iterações. Utilize 4 casas decimais como arredondamento. Então, perceba o seguinte, ó, nós temos aqui ó, o nosso sistema de equações lineares, eu quero resolver ele aqui pelo método de Jacobi. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui com a primeira equação para você entender. Vou pegar aqui minha primeira equação ó, e vou isolar aqui o meu x1. Então, aqui vai ficar ó, 10x1 é igual a 7. Vou jogar para o segundo membro menos 2x2. Vou jogar para o segundo membro menos x3. Agora, ó, o 10 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, daqui eu vou ter ó, que x1 vai ser 7
menos 2x2 menos x3, tudo dividido por 10. E aí agora eu vou chegar aqui e vou fazer agora aquela questão que eu falei com vocês. Vou colocar aqui, ó, passo K, e nas outras variáveis minhas eu vou escrever, ó, passo K menos 1. Então encontrei, na verdade, aqui a minha primeira equação. Tá? Você pode comparar aqui, ó. De forma análoga, vou isolar, na verdade, aqui, ó, a minha segunda equação, o x2. Então aqui vai ficar, ó, menos 15x2 é igual a 32. O x1 positivo passa para lá negativo. O x3 positivo passa para lá negativo. Agora, ó, eu vou multiplicar aqui, na verdade, por menos 1. Então, aonde está positivo fica negativo e onde está negativo fica positivo. E vou pegar esse 15 aqui que era negativo. Uma vez que eu estou multiplicando aqui por menos 1, ó, ele vai ficar positivo. E vou passar o 15 para cá dividindo. Então, daqui eu vou ter o seguinte, ó, x2 é igual a menos 32 mais x1 mais x3. Tudo isso aqui dividido por 15. Chego novamente aqui. Vou chamar aqui, ó, esse passo aqui de K e esses dois passos agora aqui de K menos 1. Tá? E aí percebam, como é que eu acho o x1? Eu preciso de x2 e x3. Como é que eu acho o x2? Eu preciso de x1 e x3. E aí, para terminar, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com x3. Ó. 10x3 é igual a 6 menos 2x1 menos 3x2. E agora eu vou passar o 10 que está multiplicando, passo ele dividindo. Então aqui vai ficar 6 menos 2x1 menos 3x2, tudo isso aqui dividido por 10. Tá? E aí, de forma análoga, eu vou ter aqui ó, que o x3 passo K, x1 passo K menos 1, x2 passo K menos 1. Tá? Então, aqui, na verdade, ó, eu tenho aqui minhas três equações de iteração, tá? Que são essas três equações aqui, na verdade, que eu obtive, tá? E uma vez que eu vou utilizar aqui ó, como solução inicial, tal, aproximação, o vetor nulo, uma vez aqui que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 variáveis, eu vou estar utilizando, na verdade, aqui, esse vetor aqui nulo como solução inicial, tá? E aí você tem que entender aqui o seguinte, ó. Essa primeira componente aqui, ó, é a componente 1 do passo 0. Essa componente aqui é a segunda do passo 0. E essa aqui é a terceira do passo 0. Tá? Agora é lógico, ó, se eu começar a brincar com o K agora aqui, ó, faça que o K seja igual a 1. Vai ficar x2 elevado a 0, x3 elevado a 0. Aqui, ó, eu vou vir aqui recorrer aqui, ó, tá? Então vamos lá então agora aqui, ó. Vamos montar agora aqui um quadro para que nós possamos organizadamente aqui resolver, na verdade, esse sistema através do método iterativo de Jacobi. Bom, então como eu comentei com vocês aqui, ó, copiei para cá ó, as minhas equações de iterações, tá? Tem aqui o meu vetor nulo, que eu vou chegar agora aqui e escrever ele aqui ó, como sendo o vetor do passo 0, formado por 0, 0 e 0. Tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, quando o meu K for igual a 0, eu vou ter a minha solução inicial. Tá? Ó, que nesse caso aqui, ó, o exercício pediu que nós utilizemos o vetor nulo. Tá? E aí, quando não falar nada, você pode utilizar o vetor nulo ou então os termos independentes. Tá? Eu, particularmente, gosto de usar o vetor nulo. Então, vamos lá aqui, olha. Quando K é 0, eu vou ter aqui ó, a primeira componente. x1 passo 0, x2 passo 0, x3 passo 0.
Essas componentes aqui, ó, quem que é x1 passo zero? Uma vez que o meu K é zero, vai ser zero. x2 passo zero também vai ser zero. E x3 passo zero também vai ser zero. Uma vez que eu tenho que pegar agora aqui, ó, a componente xi e subtrair da mesma componente do passo anterior para calcular o erro, eu não consigo calcular o erro no passo zero, porque justamente quando o meu K for zero, eu vou ter xi elevado a zero, que é o passo zero, menos xi elevado a menos 1. Não existe o passo menos 1. Tá? Então, na verdade, quando você faz aqui o K igual a zero, você não consegue calcular o erro aqui no passo zero. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui pontilhado aqui. Ó. Agora, ó, eu vou fazer aqui o meu K igual a 1. Tá? Então, o que vai acontecer aqui o meu K igual a 1? Ó? Vou substituir aqui agora. Aqui, ó. Quando o meu K for igual a 1, eu vou achar o x1, passo 1, que vai ser quem? 7, menos 2 que multiplica x2. O meu K não vale 1? 1 menos 1, 0. Menos x3, 1 menos 1, 0. Essa continha aqui vai estar dividido por 10. Tá? Novamente, ó, se o meu K aqui é igual a 1, tá? Estou fazendo o K aqui igual a 1. Ó. Eu também vou ter que achar o x2 do passo 1, que vai ser quem? Menos 32 mais x1, 1 menos 1, x1 do passo 0, mais x3, 1 menos 1, x3 do passo 0. Isso tudo que, na verdade, dividido por 15. Tá? De forma análoga, também vou ter que achar o x3, que é a componente, né? Do passo 1. Então, aqui vai ficar ó, 6 menos 2 que multiplica. x1, 1 menos 1, 0. Menos 3x2, 1 menos 1, 0. Deixa eu arrumar aqui, ó. Vamos arrumar aqui esse x2 aqui, ó. Passo 0, tá? Tudo isso aqui dividido por 10. Então, vamos lá, meus queridos. Quando eu for achar o x1 passo 1, eu vou ter que utilizar o x2 passo 0 e o x3 passo 0. Mas perceba que o x2 passo 0 e o x3 passo 0, eu já sei, na verdade, que essas componentes aqui, ó, elas valem, na verdade, 0. Tá? Ó? Então, menos 2 vezes 0, 0. Com menos 0, 0. Então, x1 passo 1 vai ser 7 dividido por 10. E aí, quando você dividir 7 por 10, tá? Trabalhando aí com arredondamento aí, ó, de 4 casas, nós vamos obter aqui o valor de 0,7000. Tá aqui, ó. Tá? Agora, ó, eu vou achar o x2 passo 1. Para eu achar o x2 passo 1, eu vou ter que substituir aqui nessa formulinha. Mas perceba que para eu achar o x2 passo 1, eu tenho que ter o x1 passo 0 e tenho que ter o x3 passo 0. Mas, ora, o x1 passo 0, ele vale 0. E o x3 passo 0 também vai valer 0. Então, esse cara aqui vai dar 0 e esse cara aqui vai dar 0. Então, a continha minha aqui, o x2 passo 1, vai ser menos 32 dividido por 15. E se você dividir essa continha na calculadora, vai dar menos 2,1333. Tá? De forma análoga agora, ó, eu quero achar o x3 do passo 1. Para eu achar o x3 passo 1, eu preciso do x1 passo 0 e do x2 passo 0. Mas o x1 passo 0 vale 0 e o x2 passo 0 também vale 0. Então, essa continha aqui vai dar 0
e essa continha aqui vai dar 0. Então, menos 2 vezes 0 dá 0, menos 3 vezes 0 dá 0, que somado com 0 dá 0, que somado com 6 dá 6. Então, essa continha aqui vai ficar 6 dividido por 10, que vai dar 0,6000. Então, cheguei até aqui, ó. Tá? Agora, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Calcular aqui o meu erro, tá? Como é que eu calculo aqui esse erro meu aqui, ó? Eu vou pegar o meu xi do passo K e subtrair do xi K menos 1. Em outras palavras, pessoal, eu vou pegar sempre a linha de baixo e subtrair da linha de cima. Porque se o meu K for 1, xi 1 menos xi 0. Então, eu vou pegar a componente de baixo e subtrair da componente de cima. Então, se você fizer aqui, ó, 0,7 menos 0, vai dar 0,7. Menos 2,1333 menos 0 vai dar menos 2,1333. E 0,600 menos 0 vai dar 0,6000. Então, você vai pegar, na verdade, o máximo desses três valores aqui em módulo. E o máximo desses três valores aqui em módulo, na verdade, aqui vai ser módulo de menos 2,1333. Tá? Então, você vai perceber aqui que eu peguei, na verdade, aqui esse módulo. Tá? A maior diferença aqui deu na componente 2. Então, deixei aqui. Tá? Agora, de forma análoga, eu vou chegar agora aqui e vou continuar aqui fazendo a minha variação. A próxima variação que eu vou fazer agora aqui é colocar o meu K sendo exatamente igual a 2. E aí perceba que quando eu faço aqui o meu K igual a 2, o que vai acontecer aqui? Aonde estava escrito 1, vai passar a ser 2. E aonde estava escrito 0, vai passar a ser 1. Então, vamos lá aqui. Quando K foi igual a 2. Aqui não é x1 passo K? Então, aqui vai ficar passo 2. O K não é 2? 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. x2 passo K. Meu K vale 2. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. De forma análoga, aqui vai ser 2, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Então, olha que bacana aqui, olha. Para eu achar as componentes do passo 1, eu usei, na verdade, as componentes do passo 0. Agora, você vai ver que para eu achar as componentes do passo 2, eu vou ter que utilizar aqui as componentes do passo 1. Isso tem que ficar claro para mim, tá? E a outra dica que eu te dou aqui é o seguinte, para você achar x1 do passo, você vai utilizar x2 e x3. Para você achar o x2 de um determinado passo, você vai usar o x1 e o x3. E para você achar o x3 de um determinado passo, você vai utilizar o x1 e o x2. Então, vamos lá agora aqui, olha. Quero achar o x1 passo 2. O que eu vou ter que fazer agora aqui, 7 menos 2 que multiplica x2 passo 1. Quem que é o x2 passo 1? Menos 2,13333. Então, aonde está escrito aqui, é x2, eu vou chegar aqui e colocar o resultado aqui de asterisco, tá? Menos x3 passo 1. O x3 passo 1 é 0,6. Então, eu vou ter que chegar agora aqui, colocar agora aqui o resultado aqui de 2 asterisco. Então, o que eu vou ter que fazer na minha calculadora aqui? 7 menos 2 que multiplica menos 2,1333 menos 0,6. Pego esse resultado e divido por 10. Quando eu fizer essa continha, eu vou chegar aqui em 1,0667. Tá? Bom, teria que chegar agora aqui, tá?
e fazer agora aqui a continha para eu encontrar, na verdade, o valor do x2 passo 2, ó. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Pegar o resultado do x1 passo 1, x1 passo 1 asterisco, e também o valor do x3 passo 1, que é o que eu vou chamar aqui, na verdade, de 2 asterisco. Tá? Então, aqui eu vou substituir asterisco, e aqui eu vou substituir 2 asterisco. Então, essa continha aqui vai ficar o seguinte, ó. Menos 32 mais x1 passo 1, 0,7, mais x3 passo 1, 0,6. Somo isso tudo, pego o resultado e divido por 15. Vou chegar aqui no valor de menos 2,0467. Tá? Bom, seguindo aqui esse raciocínio, tá? Vou chegar aqui novamente e vou agora obter o valor do meu x3 passo 2. Tá? Então, olha só aqui, pessoal. Como eu estou aqui, digamos, na linha do passo 2, como eu quero achar aqui o x3, ó, eu vou lá na linha de cima e pego o que não é x3. Então, eu vou usar o x1 e o x2, ó. Então, vamos lá aqui, ó. x1 passo 1. x1 passo 1 e x2 passo 1. 2 asterisco. Então, aqui eu vou substituir asterisco e aqui eu vou substituir 2 asterisco. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 6 menos 2 que multiplica x1 passo 1, que é 0,7, menos 3 que multiplica o x2 passo 1, que é menos 2,1333. Some isso tudo, pega o resultado e divide por 10. E aí nós vamos chegar aqui em 1,1. Comentário, tal. Para você obter os resultados do passo 2, você usa os resultados do passo 1. Como é que faço para eu achar o x1? Eu vou usar o x2 e o x3. Como é que eu faço para eu achar o x2? Eu vou usar o x1. Vou usar o x1 e o x3. Aqui, ó. Como é que eu acho o x1? Eu uso o x2 e o x3. Como é que eu acho o x2? Eu uso o x1 e uso o x3. Tá? Como é que eu faço para achar o x3? Eu vou utilizar o meu x1 e vou utilizar o meu x2. Tá? Espero aí que você tenha acompanhado, na verdade, esses termos, na verdade, que eu estou escolhendo. Tá? É lógico, basta você atribuir aí, na verdade, o valor para cá. Agora, ó, eu vou subtrair, ó, o de baixo pelo de cima, ó. Vou subtrair cada uma aqui dessas continhas. Então, aqui vai ficar aqui, ó, 1,0667 menos 0,7. Então, essa continha aqui, ó, essa subtração, deu 0,3667. Vou fazer a segunda aqui agora, aqui, ó. Tá? Menos 2,0467 menos 2,1333. 2,1333. Essa continha aqui, ela deu positivo, tá? 0,0866. Tá? Como é esse menos esse, menos com menos aqui vai dar mais, então você vai pegar esse aqui e somar com esse aqui, ó, tá? E vou pegar agora esse resultado aqui e subtrair desse. Essa continha aqui está fácil, né? 1,1 menos 0,6, a continha aqui vai dar meio. Como que eu estou utilizando 4 casas decimais? Vamos colocar aqui tudo zero aqui, ó, tá? Qual que é o maior valor desses aqui em módulo? O maior valor em módulo, tá? O maior valor em módulo, você vai ver que, na verdade, aqui que é o meio, tá? Ó. Meio é maior do que esses outros valores aqui, ó, tá? Então, você faz a subtração do de baixo menos o de cima, tá? E aí, na verdade, você pega o maior valor deles. Coloquei ali que vale meio. Então, na verdade, já fiz aqui a minha segunda
iteração, quando o meu K aqui é igual a 2. Tá? Agora, meus amados, o que eu vou fazer aqui novamente? Ó? Vou pegar as minhas equações agora aqui. Aonde está escrito K, eu vou chegar agora aqui e vou colocar aqui o meu K igual a 3. Tá? Ó? Então, sendo K igual a 3, aqui vai ficar x1 passo 3, x2 passo 3, x3 passo 3. E como aqui é K menos 1, 3 menos 1, passo 2, passo 2. Passo 2, passo 2, passo 2, passo 2. Então agora, ó, a continha que nós vamos fazer aqui é a seguinte, ó. Como é que eu faço para eu achar aqui, ó, o x1 passo 3? Para eu achar o x1 passo 3, eu vou utilizar o x2 passo 2 e o x3 passo 2. Então aqui vai ficar, ó, 7 menos 2 que multiplica. Quem que é o x2 passo 2? Menos 2,0467. Menos, quem que é o x3 passo 2? 1,1. Faça a continha e divido por 10. Feita essa continha, vou chegar aqui nessa resposta. Tá? Como é que eu faço agora para achar o x2 passo 3? Eu vou utilizar aqui, ó, o x2 passo 2, o x1 passo 2 e vou utilizar o x3 passo 2. Então aqui vai ficar, ó, menos 32 mais 1,0667 mais 1,1. Faça essa continha aqui e divido por 15. Vou chegar aqui nesse resultado. E para eu agora achar aqui, ó, o x3 passo 3, eu vou estar utilizando o x1 passo 2 e o x2 passo 2. Então aqui vai ficar 6 menos 2 que multiplica 1,0667 menos 3 que multiplica menos 2,0467. Faça a continha, pega o resultado e divido por 10. Vou chegar, na verdade, aqui novamente nesse resultado. Tá? Bom, encontrei aqui, ó, o meu passo 3. Tá? Vou ter que fazer novamente agora aqui as minhas subtrações. Para eu, na verdade, aqui calcular o erro. Então, novamente, ó, vou pegar o de baixo menos o de cima. 0,9993 menos 1,0667. Essa continha aqui vai dar negativa, tá? Ó, menos 0,0674. Pega agora o de baixo menos o de cima. Então, aqui vai ficar menos 1,9889 menos com menos, mais 2,0467. Essa continha aqui vai dar positiva 0,0578. E a última continha agora que eu vou fazer, 1,0007 menos 1,1. E aí essa continha aqui, na verdade, ela vai dar negativo, menos 0,0993. E aí agora, ó, nós vamos procurar aqui, ó, qual que é o maior número em módulo, tá? E aí você vai ver que o maior número em módulo, ele vai ser, na verdade, menos 0,0993, tá? Bom, o exercício aqui está em módulo, tá? Então aqui não importa se era positivo ou negativo, mas aqui na verdade o correto aqui era ter um sinal de menos aqui, tá? Porque o de baixo menos aqui o de cima, essa continha aqui na verdade que era para ser negativa, mas uma vez que ela está em módulo, tá? O resultado aqui vai ser positivo, tá? Então na verdade vocês me perdoem, na verdade aqui esse equívoco aqui que eu comentei. E, na verdade, pessoal, você nem precisa de ficar escrevendo aqui esse módulo. É só fazer a subtração, pegar o resultado positivo e colocar aqui. Eu só quis fazer aqui bem escrito aqui para você entender de onde que veio cada um desses resultados. Tá? Então, na verdade, aqui é menos 0,0993, que, na verdade, em módulo vai dar 0,0993. Tá bom? Bom,
continuando aqui então a nossa continha, ó, você está percebendo aqui que o nosso erro aqui está diminuindo, tá? Vou continuar agora aqui, ó, aonde está escrito K, eu vou colocar agora aqui o meu K igual a 4, tá? Fazendo aqui o meu K igual a 4, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 3, 3, 4. 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3. Aqui eu vou ter aqui, ó, 4, 4 menos 1, 3, 4 menos 1, 3. Então vamos lá, pessoal. Como é que eu vou achar agora aqui o x1 do passo 4? Para eu achar o x1 do passo 4, eu vou utilizar o x2 do passo 3 e o x3 do passo 3. Vou pegar esses valores aqui e substituir na minha equação, tá? Vou achar aqui o resultado aqui do x1 do passo 4. Tá? Como é que eu acho agora aqui, ó, o x2 do passo 4? Eu vou estar utilizando o x1 do passo 3 e vou estar utilizando o x3 do passo 3. Então, vou pegar aqui esses dois valores aqui de asterisco e vou substituir aqui na minha segunda equação de iteração. Tá? Quando eu fizer a continha aqui, eu vou chegar em menos 2. E agora, eu quero achar o x3 do passo 4. Para eu achar o x3 do passo 4, eu vou estar utilizando o x1 do passo 3 e o x2 do passo 3. Vou pegar também aqui, ó, esses dois valores de seta, né? E vou substituir aqui na minha terceira equação de iteração, tá? E aí eu vou chegar, na verdade, aqui também nesse valor. Bom, novamente, vou ter que chegar aqui agora, tá? E fazer a subtração do de baixo menos o de cima. E aí, quando eu proceder aqui com essa subtração, 0,9977 menos 0,9993, essa continha aqui vai dar menos 0,0016, tá? Depois, ó, menos 2, menos, com menos mais, então vai ficar menos 2 mais 1,9889. Essa continha aqui, se eu não me equivoquei, vai dar menos 0,0111, tá? E aí, para terminar, eu vou ter 0,9968 menos 1,0007. E essa subtração aqui vai dar menos 0,0039. Tá? E aí você vai ver aqui que o seu maior número em módulo, tá? Vai ser, na verdade, menos 0,0111. Tá? Então, novamente aqui, ó, eu coloquei aqui o positivo, mas é negativo, tá? Mas também não ia fazer diferença porque está em módulo, tá? E essa continha aqui vai ficar positivo. Bom, pessoal, eu gosto de fazer sempre o de baixo menos o de cima, tá? O de baixo menos o de cima. Mas aqui também não importa se você fazer o de cima menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, tá? Uma vez que, na verdade, você está tomando sempre esse valor em módulo. Então, não importa se é a linha de baixo menos a linha de cima, ou então a linha de cima menos a linha que está exatamente abaixo dela. Tá? Vai dar na mesma. Bom, continuando aqui com a nossa saga, né, de preencher aqui essa tabelinha, vou chegar agora aqui e fazer a continha quando o meu K ele for um K igual a 5, tá? Então, quando você faz aqui, ó, o seu K igual a 5, nós vamos ter aqui, ó, 5, 4, 4, 5, 4, 4. Aqui também eu vou ter 5, 4, 4. Então, novamente, ó, para eu achar o x1 do passo 5, eu vou utilizar o x2 do passo 4
e o x3 do passo 4. Substituo aqui e vou achar a primeira componente. Para eu achar o x2 do passo 5, eu vou utilizar o x1 do passo 4 e vou utilizar também aqui o x3 do passo 4. Substituo aqui e vou achar aqui a seguinte continha. Tá? Deixar as continhas para vocês conferirem depois aí, tá? Para eu achar o x3 do passo 5, eu vou ter que utilizar o x1 do passo 4 e o x2 do passo 4. Substituo aqui na minha terceira equação e vou ter aqui o seguinte resultado. Tá? Bom, o que eu teria que fazer agora aqui? Ó? Teria que fazer o de baixo menos o de cima, de cada uma das componentes, e pegar qual que é o maior deles em módulo. Pode fazer também o de cima menos o de baixo, não importa, tá? E aí você vai ver que esse erro nosso, ele também vai dar aqui diminuindo. Mas veja que a gente não chegou aqui no erro que foi estabelecido pelo nosso exercício, tá? E aí agora eu vou fazer aqui o meu K igual a 6. Quando eu faço aqui o meu K igual a 6, tá? Eu vou chegar agora aqui, ó, aonde tem K, eu vou colocar 6. E aonde está escrito K menos 1, 6 menos 1, eu vou colocar 5. E novamente eu venho aqui substituindo os valores que eu encontrei no passo anterior. Então, como é que eu acho o x1 do passo 6? O x1 do passo 6, eu vou utilizar o x2 e o x3 do passo 5. Substituo aqui, ó. Acha a continha. Como é que eu acho o x2 do passo 6? Para eu achar o x2 do passo 6, eu vou utilizar o x1 e o x3 do passo 5. Substituo aqui, ó. Como é que eu acho o x3 do passo 6? Para eu achar o x3 do passo 6, eu vou utilizar o x1 e o x2 do passo 5. Substituo aqui na minha terceira equação. Tá? E aí você vai ver que eu vou obter, na verdade, aqui esse resultado. Tá? E agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Calculo, na verdade, aqui mais uma vez o meu erro. Então, para eu calcular o meu erro agora aqui, ó, subtraio de cima menos o de baixo ou de baixo menos o de cima. E aí você vai ver que a gente vai chegar, na verdade, aqui nesse valor. Esse valor que é menor do que 0,001. Então, na verdade, nós atingimos, na verdade, aqui o erro. Uma vez que atingiu o erro, nós conseguimos aqui fazer, na verdade, esse exercício através de 6 iterações. Tá? Se não tivesse chegado aqui no erro, vamos supor que você fez aqui 10 contas. Você não precisava de fazer a 11ª, porque o exercício fala até atingir o erro ou 10 iterações. Tá? Então, espere aí que você tenha acompanhado, na verdade, que essa resolução. Tá? O que eu chamo a atenção sua aqui, meu amado, é sempre isso aqui, olha. Como é que eu acho esse elemento aqui, ó? Esse elemento aqui, ó, não é o x3? Eu vou lá na linha superior. Como aqui é x3, ó, para eu achar o x3, eu vou utilizar o x2 e o x1. Então, você utiliza o que está na linha anterior. Como é que eu acho esse cara aqui, ó? Esse cara aqui na componente x2, eu vou lá na linha anterior. Como eu quero achar x2, eu vou utilizar x1 e vou utilizar x3. Tá? Como é que eu acho esse elemento aqui, ó? Esse elemento aqui, ó, não é o x1? Eu vou lá na linha anterior. Então, para eu achar o x1, eu tenho que utilizar o x2 e tenho que utilizar o x3. Então, você, para achar uma determinada variável, você sempre usa as outras duas da linha anterior. Espero que essa dica que eu te dei aí seja útil aí para você na hora que você for resolver os exercícios.
tá? Então, a conclusão que nós tiramos aqui, ó, é que a solução do nosso sistema é dado, na verdade, pelas três componentes que você obteve no passo 6, tá? Essa aqui é a solução do nosso sistema, tá? Então, você poderia chegar, por exemplo, aqui, ó, e escrever aqui a solução do seu sistema. Foi, na verdade, os valores que você encontrou ao final dessa tabelinha sua que satisfez, na verdade, o seu erro. Então, a nossa solução aqui, ó, ela foi obtida no passo 6 e a solução é dada por 1, tá? Menos 1,9999 e novamente por 1. 4 casas decimais, né? Eu esqueci de uma aqui, ó. Transposto. Então, essa é a solução, na verdade, do sistema, que foi obtida aí utilizando o método iterativo de Jacobi. Espero aí que você tenha acompanhado, na verdade, a resolução aí desse exemplo. Tá? Bom, aqui, na verdade, aparece a nossa solução. Tá? Que é a solução que nós obtemos aqui. Método iterativo de Gauss-Seidel. Este método difere do anterior apenas com relação às equações de iteração, as quais são. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui, ó. Quando você inicia aqui o seu exercício, tá? Você começa colocando, por exemplo, aqui o seu K igual a 1, tá? Então quando você faz aqui o K igual a 1, você quer achar, por exemplo, aqui ó, as componentes x1, x2, x3, xn, tudo aqui do passo 1, tá? Então vamos lá, ó. Quando você faz aqui o K igual a 1, eu quero achar, na verdade, aqui K igual a 1 do passo 1. E para eu fazer essa continha aqui, ó, eu vou achar, na verdade, as componentes anteriores. Ou seja, 1 menos 1, essa continha aqui vai dar 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Tá? Agora, ó, o Gauss-Seidel, ele faz aqui, na verdade, uma alteração. Qual a alteração que ele faz aqui nas nossas equações de iterações? Uma vez que você já encontrou o valor da primeira componente no passo 1, você já tem esse resultado aqui, ó, tá? Quando você for calcular a segunda componente, tá, ó, do passo 2, ele já usa o resultado da primeira. Então, aqui onde era para estar escrito K menos 1, você vai usar, na verdade, K. Então, uma vez aqui que o seu K vale 1, você vai usar o x1 passo 1, que é o resultado que você já obteve aqui na primeira continha. Tá? E aí é lógico, ó, 1 menos 1, essa continha aqui vai dar 0 e todas as outras aqui vai dar 0. Tá? Então, vamos lá. Ó. Acho o x1, eu acho as componentes do passo 0. Para eu achar o x2 passo 1, eu vou ter que usar x1 passo 1 e as outras componentes do passo 0. Se for aqui para eu calcular o x3 passo 1, não é x3 passo 1, eu vou ter que utilizar x1 passo 1, x2 passo 1, porque são as variáveis que eu já encontrei. E vou usar as outras variáveis, né, incógnitas do passo 0. Então, na verdade, à medida que você acha uma variável, você usa o resultado dela, na verdade, para estar calculando a variável seguinte. Tá? Então, na verdade, ele faz essa alteração. À medida que você encontra um resultado, você utiliza esse resultado para resolver a sua componente seguinte. Tá? Vamos fazer um exercício aqui para a gente ficar claro o que eu quis dizer para vocês. Bom, novamente aqui, ó, eu tenho aqui o meu sistema de equações lineares. Vou utilizar agora aqui o método de Gauss-Seidel para estar resolvendo. Vou utilizar aqui o vetor nulo como uma aproximação inicial. E o critério de parada meu vai ser 10 iterações, ou então o erro menor do que 0,001. Tá?
Então, novamente aqui, ó, eu isolei o x1, primeira equação, isolei x2 a segunda equação, isolei x3 a minha terceira equação. Chega agora aqui na minha primeira equação, ó, coloco aqui, passo k no primeiro membro, e no segundo membro, todos eles k menos 1. Quando chego na segunda equação, eu coloco k. Agora vamos lá, aqui, ó, eu não estou na segunda equação, sinal que eu já sei o resultado da primeira. Então, percebo que aqui no x1, eu coloquei k. Por quê? Porque eu já fiz essa continha aqui, ó. E o x3 ainda não resolvi. Coloco k menos 1. Quando eu vou lá na terceira equação, eu coloco k nela no primeiro membro. Só que como eu estou aqui na terceira equação, é sinal que eu já tenho o resultado da primeira e já tenho também o resultado da segunda. Então aqui eu coloco k e aqui eu também coloco k. Tá? Então você coloca aqui, ó, k, k menos 1, k menos 1. K, k, k menos 1. K, k e k. Ou seja, como é que eu acho o x2? Eu vou utilizar o resultado de x1 que eu acabei de encontrar e vou utilizar o x3, o passo anterior. Como é que eu acho o x3? Eu uso tanto o x1 quanto o x2 que eu acabei de encontrar. E como é que eu acho o x1? Eu vou utilizar o x2 e o x3 no meu passo anterior. Tá? Bom, montei novamente aqui então a minha tabela. Tá? Vou ter aqui o meu vetor inicial, que vai ter as componentes 0, 0, 0. Tá? Então, essa aqui vai ser a componente x1, passo 0, x2, passo 0, x3, passo 0. Essas componentes valem 0. O erro não tem como eu calcular. Quando eu faço agora aqui o meu k igual a 1, aqui ó, k igual a 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então, olha que interessante aqui, olha. Eu quero achar no passo 1 a componente x1. Então, na verdade, ó, eu vou utilizar as anteriores. Quais anteriores? x2, x3 do passo 0. Então, aqui vai ficar ó, 7 menos 2 vezes 0 menos 0. Divido por 10. Essa continha aqui, na verdade, vai dar 0,7. Tá? Agora, atenção aqui, ó. Vou mudar a cor aqui, ó. O meu k vale 1. Eu não quero agora achar aqui, ó, a segunda componente do passo 1. Para eu achar a segunda componente do passo 1, lá no método de Jacobi, lá no Jacobi, eu não quero achar essa componente aqui 2. Eu utilizava a componente 1 e a componente 3 do passo anterior. Tá? Agora no Gauss-Seidel não. Tá? Para eu achar, na verdade, a minha componente 2, eu vou utilizar a componente 1 e a componente 3. Mas uma vez que eu quero achar a componente 2, eu vou utilizar a componente 1, que eu acabei de encontrar, com a componente 3 do passo anterior. Então, quando aqui o meu k for 1, ó, aqui vai ficar x1, passo 1, e x3, passo 0. Então, aqui vai ficar ó, menos 32 mais x1, passo 1, 0,7. Mais x3, passo 0, 0. Fazendo essa continha dividido por 15, cheguei aqui nesse valor aqui. Ó. Tá? Vou mudar agora aqui para verde. Aqui, ó. Não quero achar aqui essa componente? Lá no método de Jacobi, como é que eu achava aqui o x3 do passo 1? Eu utilizava o x1 e o x2 do passo 0. Agora não, ó. Eu não quero achar que, na verdade, não é a minha componente 3. Para eu achar a componente 3, como é que eu chego na componente 3? É sinal que eu já tenho a componente 1 e já tenho a componente 2. Então, perceba que quando o meu k aqui foi igual a 1, ó, aqui continua 1 e aqui continua 1. Então, aqui vai ficar ó, 6 menos 2, que multiplica x1, passo 1, 0,7.
menos 3 que multiplica x2 passo 1. x2 passo 1, essa continha aqui vai dar menos 2,068. Faço essa continha aqui toda, divido por 10. Aí eu vou chegar agora aqui nessa continha minha aqui, ó. Tá? Vou apagar isso aqui tudo. Vou agora calcular o meu erro aqui, ó. Subtraindo o de cima menos o de baixo, ou de baixo menos o de cima. E aí você vai ver que o maior aqui, ó, vai estar aqui na minha segunda componente aqui, ó. Então aqui está o meu erro. Vou fazer o meu K agora aqui, ó, igual a 2. Então novamente aqui, ó. Quando eu faço aqui o meu K igual a 2, eu não quero achar aqui, né, essa componente? x1 do passo 2. Eu vou usar quem aqui, ó? O x2 do passo 1 e o x3 do passo 1. Em outras palavras, pessoal, lá no Jacob, você pegava sempre as duas da linha de cima. No Gauss Seidel, você vai pegar sempre os dois últimos resultados. Então acompanha comigo aqui, ó. Eu não quero achar aqui esse resultado, tá? Você vai imaginar aqui uma linha assim, aqui, ó, fazendo zigue-zague. Aqui, ó. Eu não quero achar aqui esse resultado. Qual que foi as duas últimas continhas que eu fiz? Menos 2,0867 e 1,0860. Então, vou usar esses dois resultados aqui, ó, tá? Então, o que eu quis dizer para você aqui é o seguinte, ó. Como é que eu acho esse resultado aqui, ó? Eu vou pegar esse resultado e esse resultado que é o último. Então, quando o meu K aqui for 2, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1, ó. Então, vou pegar o x2 e o x3 do passo 1. Então, aqui vai ficar 7 menos 2 que multiplica menos 2,0867 menos 1,0860. Faça a continha, divido por 10. Tá lá, ó. Agora vamos ver se está certo o que eu falei com você, ó. Como é que eu acho esse cara aqui, ó? Eu vou pegar os dois últimos resultados, os dois últimos. Esse aqui é o último e esse aqui é o penúltimo. Então, quando o meu K aqui for igual a 2, aqui vai ser 1, tá? Perdão, quando o K for 2, ó. Aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. Então, para eu achar o x2, passo 2, eu vou utilizar o x1, passo 2 e o x3, passo 1. Então, aqui vai ficar menos 32 mais 1,0087 mais 1,0860. Faça a continha aqui, divido por 15. Vou chegar aqui, ó. Agora, como é que eu faço para achar esse cara aqui, ó? O x3 passo 2. Vou pegar os dois últimos, que é 1,0087 e menos 1,9937. Então, quando o meu K for 2, eu vou pegar o x1 passo 2 e o x2 passo 2. Então, aqui vai ficar, ó, 6 menos 2 que multiplica 1,0087 menos 3 que multiplica menos 1,9937. Faça a continha, pego o resultado e divido por 10. Chego aqui nesse resultado aqui, ó. Tá? Bom, de forma análoga, igual no outro, ó, você vai pegar o de baixo menos o de cima, ou então, o de cima menos o de baixo, ou então de baixo menos o de cima. De cada uma dessas componentes aqui, ó. Aí não importa a ordem, tá? E aí você vai subtrair e vai pegar o maior desses valores em módulo, tá? Não vou fazer aqui a continha não, para não ficar aqui a aula muito extensa, mas é de forma análoga que nós fizemos aqui no exercício anterior. E aí você vai ver aqui que vai dar aqui, na verdade, esse valor aqui, ó, que ainda está longe aqui, na verdade, do nosso erro, tá? Vou fazer agora aqui, ó, o meu K igual a 3. Então, para eu fazer aqui, ó, o K igual a 3, ou seja, achar a primeira componente do passo 3, eu vou achar os dois últimos resultados, ou seja, a segunda e a terceira componente do passo 2. Então, aqui vai ficar 7 menos 2 que multiplica menos 1,9937 menos 0,9964. Faz a continha e divide por 10. Está lá o resultado lá, ó.
Para eu achar agora aqui, ó, né, o meu K aqui foi igual a 3, né, pessoal? Então aqui, ó, essa continha aqui vai dar 2, a continha aqui vai dar 2. Quando eu faço agora aqui, ó, o meu K igual a 3, então para eu achar essa componente agora aqui, ó, eu vou usar os dois últimos. Vou usar a primeira que eu já encontrei, como eu quero achar a segunda, né? Eu vou usar a primeira que eu já encontrei e a terceira do passo anterior. Então aqui vai ficar, ó, 3 e aqui vai ficar 2. Menos 32 mais x1 passo 3, 0,9991, mais x3 passo 2, 0,9964. Faz a continha, divide por 15. Tá ali, ó. E aí, de forma análoga, quando o meu K aqui for 3, ó, eu não quero achar agora aqui a terceira componente do passo 3. Se eu estou na terceira componente, é sinal que eu já tenho o valor da primeira e já tenho o valor da segunda. Então aqui vai ficar, ó, 6 menos 2 que multiplica x1 passo 3, que vai ser 0,9991, menos 3 que multiplica menos 2,003. Faz a continha, divide por 10. Nós vamos ter aí o seguinte resultado. Tá? Calcula novamente aqui o erro, a linha de baixo menos a de cima, ou então o passo 2 menos o passo 3, a subtração de cada componente. E nós vamos ter aqui, na verdade, esse erro aqui. Ó, tá? E para terminar, nós vamos fazer aqui o K igual a 4. Então aqui eu vou ter 3 e aqui eu vou ter 3. Então, para eu achar aqui a primeira componente, eu vou pegar as duas últimas continhas. Substituir. Tá? Fazendo aqui o meu K igual a 3, para eu achar a segunda componente, eu vou utilizar a primeira que eu tenho e a última do passo anterior. Tá? Então, vou substituir aqui, ó, o meu K igual a 3 e aqui vai ficar K igual a 2. Substituo, faço a continha, chego ali naquele resultado. E para eu achar a terceira componente do passo 3, fazendo aqui o meu K igual a 3, eu vou utilizar aqui, ó, os dois últimos resultados do passo 3, que é a primeira componente e a segunda componente. Substituindo aqui na minha terceira equação, eu vou chegar aqui nesse seguinte resultado. Tá? Calculando o erro aqui agora, você vai ver aqui que o maior valor em módulo vai ser 0,0009, que está abaixo, na verdade, do nosso erro estabelecido. Então, daqui nós temos, na verdade, a nossa solução do sistema, que foi resolvido através do método iterativo de Gauss-Seidel. Tá? Espero aí que você tenha acompanhado a resolução aqui desse sistema, utilizando aqui esse método iterativo. Bom, algumas aqui observações que vai te ajudar na hora de resolver o exercício. Observações. Convergência dos métodos iterativos. Embora a ordem das equações de um sistema linear não exerça qualquer influência com relação à existência de solução, as sequências geradas pelos métodos de Gauss-Seidel e de Jacobi dependem fundamentalmente da disposição das equações, pois elas vão definir a função de iteração de cada método, tá? Então, na verdade, ó, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, quando você trabalha com resolução de sistema, se você alterar, permutar as linhas, né, de um sistema, isso não vai alterar a solução do seu sistema. Mas você vai ver que quando você trabalhar com método iterativo, tá? A ordem que está disposta às linhas, tá? De um sistema, ela vai poder influenciar na convergência da sua solução, tá? Então, na verdade, eu vou te apresentar agora aqui, ó, alguns critérios, chamado critérios de convergências. Eles são critérios suficientes. Não quer dizer que são necessários. Ou seja, uma vez que qualquer um desses métodos aqui forem satisfeitos, é garantido que o seu sistema vai convergir.
tá? Agora, se esses critérios aqui não forem satisfeitos, não quer dizer que o seu sistema não vá convergir, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó, o seu sistema ele pode convergir ou pode divergir. Antes de resolver o seu sistema, é interessante que você analise o critério das linhas, colunas ou o critério de Sassenfeld. Se pelo menos um desses critérios forem satisfeito, é garantido que o seu sistema vai convergir, tá? E isso aí você vai ver agora aqui que tem a ver com a disposição das linhas do seu sistema, correto? Bom, então o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó. Primeiro critério, chamado critério das linhas, é condição suficiente para que o método iterativo gere sequência que converge para a solução de um sistema de equações, qualquer que seja a aproximação inicial, que módulo de A e I seja maior do que o somatório dos módulos de A e J. Tá? O que quer dizer isso aqui? Ó? Você vai pegar em uma linha, o elemento que está na mesma posição da linha e coluna em módulo, esse valor tem que ser maior do que o somatório dos outros elementos, cada um deles em módulo. Tá? Você vai fazer isso aqui para cada linha. Tanto para a linha 1, para a linha 2, para a linha 3, para a linha 4 e assim por diante. Se isso ocorrer, o critério das linhas é satisfeito. Sinal que o seu sistema, na verdade, ele vai convergir. Se você utilizar aí, na verdade, um método iterativo. O mesmo critério, você pode utilizar ele aqui na coluna, tá? Então, é condição suficiente para que os métodos iterativos gerem uma sequência que converja para a solução de um sistema de equações, qualquer que seja a solução inicial x0, que você vai pegar uma coluna. O elemento que está na posição da mesma linha e coluna, ou seja, que foi igual, ele em módulo vai ter que ser maior do que a soma dos outros elementos também em módulo. Tá? Cada um deles em módulo. Se isso ocorrer, o critério de coluna ele é satisfeito. E aí o seu sistema, na verdade, vai convergir. O terceiro é o critério de Sassenfeld. É condição suficiente para que os métodos iterativos gerem uma sequência que converge para a solução de um sistema de equações, qualquer que seja a aproximação inicial x, passo zero, que... Bom, aqui ele te dá aqui uma fórmula aqui, né? Ó, não vai assustar com essa fórmula aqui não, tá? Eu já, na verdade, aqui, ó, reescrevi ela para você aqui, supondo que nós temos aqui um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, tá? Então, se você tem um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, o seu I vai estar variando de 1 até 3. Então, você vai ter que calcular para mim aqui, ó, o beta 1, beta 2 e o beta 3. Após calcular beta 1, beta 2 e beta 3, você vai pegar o maior desses valores em módulo. Se esse valor for menor do que 1, é garantido que o seu sistema ele vai convergir. Tá? Então vamos lá, que olha, como é que você calcula aqui o beta 1? Para você calcular o beta 1, você vai ter que usar aqui a primeira linha do seu sistema. Então vamos supor aqui, ó, A11 x1, A12 x2, A13 x3. Então você vai pegar aqui o seguinte, ó, vai pegar os 3 coeficientes. Como é beta 1, você vai dividir pelo termo que possui a mesma linha e mesma coluna, que é o A11. Tá? E em cima, você vai somar o módulo de A12 com o módulo de A13. Então, como é que você calcula aqui o beta 1? Você vai dividir pelo A11 em módulo, e em cima você vai ter a soma do módulo de A12 com o módulo de A13. Tá? Aí você vai ver que quando for calcular o beta 2, a continha é parecida, tá? Então aqui vai ser quem aqui, ó? A21 x1, A22 x2,
a 23x3. Então, você não vai calcular o beta 2? Então, o que você vai ter que fazer de novo aqui? Ó? Pega o cara que tem a mesma linha, a mesma coluna, o A22. Ele vai ser o denominador. Aí, em cima, você teria que somar o módulo de A21 com o módulo de A23. Está aqui, ó. Só que, quando você for calcular o beta 2, você já calculou o beta 1. Então, você vai pegar o seu A21 aqui e vai multiplicar por beta 1. Tá? Que é o primeiro termo. E aí, de forma análoga, quem que seria o meu beta 3? Seria o denominador módulo de A33 e no numerador módulo de A31 somado com o módulo de A32. Só que você, para calcular o beta 3, você já tem o beta 1 e já tem o beta 2. Então, você vai ter que chegar aqui e pegar o A31 e não acaba com 1, multiplicar por beta 1. O A32 não acaba por 2, você multiplica por beta 2. Aí você vai ter, na verdade, beta 1, beta 2, beta 3. Pega esses três valores e compara esses valores. O maior deles, se for menor do que 1, é garantido que o nosso sistema ele vai convergir. Tá? Bom, não vou resolver, só vou aplicar aqui, na verdade, os critérios para você, na verdade, aqui ver o que você vai poder fazer. Tá? Então, aqui, na verdade, eu tenho aqui ó, um sistema de equações lineares. E aí, na verdade, eu vou pegar aqui, na verdade, ó, a matriz dos coeficientes. Então, eu tenho aqui ó, a coluna do x1, 3, 1, 2. A coluna do x2, como aqui em cima não tem x2, 0, menos 1 e 1. A coluna do x3, 1, 0 e 3. Está aqui. Ó. Vou aplicar o critério das linhas. Então, o que essa continha aqui está falando aqui? Ó, não é critério da linha? Eu vou pegar aqui a primeira linha. Ó. Então, a continha que eu vou fazer aqui é o seguinte. Ó. Módulo de A11 tem que ser maior do que o módulo de A12 somado com o módulo de A13. Então, aqui vai ficar ó, módulo, quem que é o A11? 3. É maior que o módulo de A12? 0, mais módulo de A13, que é 1. Essa continha aqui vai dar 3, que é maior. Módulo de 0 é 0, módulo de 1 é 1. 3 é maior do que 1? É. Ok. Então, a primeira linha aqui foi satisfeita. Ó. Tá? Vou fazer a continha agora aqui para a linha 2. Então, vou chegar agora aqui e fazer o seguinte. Ó. Não é linha 2? Se é linha 2, como é que fica a formulinha aqui agora? Ó? Módulo de A22, estou na linha 2, ó, é maior. Quais são os caras agora que não é o A22? Módulo de A21 mais módulo de A23. Então, agora o que vai ficar? Ó, quem que é módulo de A22? Módulo de menos 1 tem que ser maior do que o módulo de 21. A21, 1. Módulo de A23, 0. Módulo de menos 1 é 1, que é maior do que 1 mais mod 0, 0. 1 é maior do que 1 mais 0? Não, é igual. Então, aqui, ó, falha. Então, vamos lá. Se falhou uma continha, eu nem preciso de fazer a outra. Tá? Mas quem que seria a outra aqui? Ó? Módulo de A33 tem que ser maior do que o módulo de A31 mais o módulo de A32. Aí você vai ver também, aqui eu vou fazer, tal, vai falhar. Módulo de 3 é maior do que módulo de 2 mais módulo de 1? Não. Módulo de 3 dá 3, módulo de 2 dá 2 e módulo de 1 dá 1. 3 é maior do que 3? Não. Então aqui também o que aqui? Ó? Falha. Então vamos lá. Não é garantido que esse sistema aqui vai convergir. Tá? Não é garantido. Eu posso resolver a continha aqui e ele convergir. Tá? Então, ou seja, o critério das linhas falhou. Então, se ele falhou, eu vou lá agora no critério de colunas. O mesmo esquema aqui, ó. Só que como agora é coluna,
eu vou pegar agora aqui, ó, a primeira coluna. Então aqui vai ficar quem aqui, ó? Primeira coluna. Módulo de A 1, 1. Então J aqui está sendo 1, né? A primeira coluna. Tem que ser maior do que quem? A 21 em módulo mais A 31 em módulo. A 11, 3, é maior que o módulo de A21, 1, mais o módulo de A31, 2. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 1 mais 2. 1 mais 2, 3. 3 é maior que 3? Não. Falha. Então, ou seja, não precisa nem de verificar as outras continhas. Você também não pode garantir que esse sistema aqui ele vai convergir, tá? Você teria que resolver. Ah, professor, faz mais uma. Aqui, ó, coluna 2. Módulo de A22 tem que ser maior do que quem? Módulo de A12 mais módulo de A32. Então, essa continha aqui, ó, 0... Opa, errei aqui, né? Ó, A22, ó. Então, A22 é menos 1. Módulo de menos 1 é maior do que módulo de 0 mais módulo de 1? Não, essa continha aqui vai dar 1. Essa continha 0 somado com 1 vai dar 1. Então, também o que aqui, ó? Falha. Tá? E aí, a última continha aqui, para você ver, na verdade, o que eu estou fazendo. Vou pegar aqui a terceira coluna. Módulo de A33 tem que ser maior do que o módulo de A13, somado com o módulo de A23. Então, essa continha aqui, meus amados, módulo de 3 é maior do que módulo de 1 mais módulo de 0? Não, aqui vai dar, né? 3 é maior do que 1 e essa continha aqui vai dar 0. Então, 1 mais 0, 1. Aqui, ok. Ou seja, mas como aqui falhou, você não pode garantir que vai funcionar. Então, o critério das linhas, tá? Todas as linhas têm que dar ok. E no critério das colunas, todas têm que dar ok. Então, cuidado, ó. Se todas as linhas derem ok, não precisa de fazer os outros critérios, converge. Ah, falhou, você vai lá no da coluna. Se todas derem ok, ele converge. Se falhar uma, você não pode garantir que ele vai convergir. Então, nesse caso agora aqui, eu vou recorrer ao critério de Sassenfeld, tá? Então, quem que vai ficar aqui o meu beta 1 aqui, ó? Beta 1 vai ficar. Quem que é o meu A12, tá? Ó, primeira linha aqui que eu vou usar, meus amados. Tá? O A12 vai ficar módulo de 0 mais, quem que é o A13? Módulo de 1, dividido pelo módulo de A11, que essa continha aqui vai dar 3. Então, meu beta 1 aqui, ó, essa continha aqui vai dar 1/3. Vou lá agora no beta 2, ó. Vai ficar quem? Segunda linha. Então, vai ficar quem aqui, ó? A21. Módulo de 1 vezes o meu beta 1, 1/3, mais A23, módulo de 0, dividido pelo A22, módulo de menos 1. Beta 2, 1 vezes 1/3, 1/3 somado com 0, 1/3. 1/3 dividido pelo módulo de menos 1, que vai dar 1. Então, essa continha aqui vai dar o quê? 1/3. Vou lá agora aqui no beta 3. Vou usar aqui a terceira linha. Então, aqui vai ficar, ó, A31, 2 em módulo, que multiplica 1/3, mais A32, 1 em módulo, que também multiplica 1/3, que é o beta 2, dividido pelo A33 em módulo, que vale 3, módulo de 3. Então, beta 3 aqui vai dar quem, ó? Módulo de 2, 2. 2 vezes 1/3, 2/3. Módulo de 1 vezes 1/3, 1/3. Módulo de 3,
3. Aí a continha agora aqui ficou bacana de fazer, né? Ó, beta 3. 2 terços mais 1 terço, 3 terços, que vai dar 1 dividido por 3. Essa continha aqui vai dar 1 terço. Então, o que aconteceu agora aqui? Ó? Achei beta 1, beta 2, beta 3. Vou chegar agora aqui e fazer aqui. Ó. Beta é igual ao máximo do I variando de 1 até 3, de beta 1, beta 2, beta 3. Quem que é o máximo desses valores? Eles são iguais, né? Então, se são iguais, eu vou pegar o 1 terço. 1 terço é menor do que 1? É. Então, pelo critério de Sassenfeld, que foi satisfeito, é garantido que esse sistema aqui vai convergir. É garantido, tá? Agora eu vou te dar uma dica aqui agora, ó. Vamos supor que o Sassenfeld também falha. Você teria que resolver o seu exercício e aí você ia ver se ele vai convergir ou não, tá? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Você pode, dependendo do sistema que você pegar, antes de resolver, você analisar sempre a diagonal principal. Pega os elementos da diagonal principal em módulo e compara com a soma dos outros, tá? Aí você faz aqui, ó, tanto linha quanto coluna. Se você vê que falhou, o que é o conselho que eu te dou, meu querido? Troca a linha 1 com a linha 2, a linha 1 com a linha 3, a linha 2 com a linha 3, de modo que você garanta que o critério da linha ou o critério da coluna seja satisfeito. Porque se for garantido que o critério da linha e coluna for satisfeito, esse sistema seu, na verdade, ele vai convergir, tá? E aí, no pior dos casos, você utiliza aí o critério de Sassenfeld, né? Tem que fazer um pouquinho de conta aqui, mas é interessante você já pegar um sistema aqui e já saber que ele é garantido que ele vai convergir, para você não ter que ficar fazendo continha aí, na verdade, perdendo tempo, tá? Aí, então, espere aí que você tenha acompanhado aí esses 3 critérios, tá? Bom, agradecer aqui o professor Marconi, Jamilson Freitas Souza e o professor José Álvares Tadeu Ferreira, professores lá da UFOP, do Departamento de Computação, por ter compartilhado aí, na verdade, o material e autorizado a gente estar utilizando aí nas nossas aulas, tá? Desejo aí a vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.